Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Agradecidos ao Criador por mais este encontro, pedimos ao Rabi da Galileia e seus prepostos amoráveis nos inspirem para a compreensão ampliada sobre o tema da noite. O nosso tema é sobre ideias, superação de ideias suicidas. É um assunto complexo, cheio de tabus, e por causa desse tabu social, tornou-se um problema de saúde. Os amigos espirituais nos dizem: a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela humanidade. Então, conseguir a harmonia entre o equilíbrio físico, o emocional e o psíquico é o grande desafio para todos nós. E por instinto nós procuramos evitar o sofrimento ou liberar-nos dele, usando todos os recursos imagináveis. O temor do desgaste, da dor, do desencarne, apresenta-se gravado em todos nós, o que é uma bênção, porque está sob o comando da preservação da vida, evitando os atos de desespero extremo que iniciam pelos pensamentos negativos, vão ao pessimismo e se espraiam por ideias suicidas. Pelo desconhecimento do valor que os desafios representam no mecanismo de reajuste do espírito perante as leis de Deus e também declarada desinformação quanto à continuidade da vida na pátria espiritual. Então precisamos acordar quanto à noção das imagens que nós geramos e alimentamos. Recordemos, o pensamento inferior na vida íntima é como uma bomba prestes a explodir. O mestre, certa feita, nos solicitou: vigiai. Nós precisávamos cuidar os nossos pensamentos. Por quê? Porque na raiz de todo e qualquer transtorno, aflição, enfermidade e sofrimento encontra-se o espírito, que é autor e responsável pelas ocorrências que lhe dizem respeito, mas nele mesmo se encontram os recursos que podem ser utilizados para o seu reequilíbrio, a sua recuperação, a sua paz, as possibilidades atuais, as possibilidades futuras de crescimento interior e de conquista da saúde integral que um dia todos nós conseguiremos. Então encontramos a lei de causa e efeito, que é reparação e reeducação. É preciso reabilitar os ideais que dão sentido espiritual a todos nós, pois constituem pilares de sustentação e de segurança emocional. O mestre nos falava da fé do tamanho do grão de mostarda, pensando nos dias de hoje, onde a crença enfraquece mergulhada no materialismo, nas paixões desregradas, nos vícios de toda ordem, nos desatinos cultivados pela invigilância moral, levando a incontáveis sofrimentos. Então é preciso recuperar o poder da vontade. É necessário abordar o problema com clareza, explicando a todos os efeitos perturbadores hoje na Terra e também na pátria espiritual. Embora todo mês de setembro seja dedicado a alertar sobre o suicídio, estamos hoje recordando tópicos desse temível assunto, porque aos finais de semana
o número de pessoas de todas as idades comentando sobre pensamentos negativos aumentou exponencialmente devido às sensações de desamparo, de isolamento, de desespero, tornando-se fortes demais para serem suportados, variando em gravidade, desde a simples vontade de desaparecer até a formulação de um plano concreto. E as equipes de saúde da família encontram situações como essas no mundo, que vão englobando ideias, comportamentos, tentativas e o fato. Apesar dos fatores protetores do suporte social, do vínculo familiar, da religiosidade, da habilidade na resolução de problemas e do estilo de vida saudável, encontramos pensamentos menores e num número muito maior do que nós imaginamos. A maior parte das pessoas que pensam, que planejam e que tentam sofrem algum transtorno psíquico. E nós vamos então focar na depressão. E nos socorremos do Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra espírita, expositor também. Ele vai dizer com relação à depressão que não se refere à tristeza ou falta de força de vontade, e sim às alterações químicas que ocorrem no cérebro, o órgão responsável pela regulação das emoções. Então é uma doença e não uma opção individual, e requer tratamento médico especializado. Não basta só atendimento espiritual, porque tem componente genético, espiritual e afetivo. Então nós vamos ter cuidados médicos, cuidados familiares e cuidados espirituais. O tratamento médico apresenta-se o psiquiatra com o remédio, o psicólogo com a terapia e o espiritual para encontrar com as obsessões. Então a doutrina espírita não substitui a medicina, e a medicina não resolverá sem aceitar a obsessão. Porque a depressão é um conjunto de sistemas, e esses sintomas, essa falta de prazer, essa apatia ou essa ansiedade, esse descuido da higiene pessoal, pelos pensamentos negativos, porque o futuro não tem esperanças, levando a ideias de morte, é preocupante. Porque além das ideias, começa a parte mais dramática da depressão, os planos para o ato. E a partir dessa auto-obsessão nós temos as obsessões. E aí aquela pessoa já não tem apetite, não tem sono, se irrita exageradamente e é preciso então prevenir. A prevenção é um dever moral que não deve ser postergado. Apesar do século da tecnologia, simultaneamente nós encontramos o vazio existencial e a indiferença pela vida. É possível prevenir o suicídio em muitas circunstâncias através de uma série de ações e cuidados para com as pessoas em crise ou em situações de abalo de sua saúde mental. A pandemia atual, que nos leva a um certo distanciamento social, deixando a grande maioria com ansiedade, com medo,
desanimados, frustrados. Tudo isso dá geração de pensamentos menores. Jesus, em toda a Boa Nova, ele exaltou a harmonia moral e emocional perante a vida, porque era um psicoterapeuta em comum e ele propôs o autoexame em forma de receita para a aquisição da paz, como decorrência das propostas do amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo, nos dizendo: o amor é a chave para tudo. E corroborando essa informação, no Livro dos Espíritos, a questão 919, nós encontramos Santo Agostinho da Igreja, Agostinho da doutrina espírita, nos trazendo um exame de consciência, onde ele, antes de dormir, ele estudava-se com sinceridade, repassava as atitudes, analisava o seu modo de ser, ele pesquisava o seu caráter, observava as suas deficiências, refletia no problema diário, achando que era um recurso renovador, porque todos eram desafios. E ele vai dizer: se alguém estava sofrendo ou magoado, no dia imediato ele se desculparia. Se caso não acontecesse, ele poderia até voltar para o mundo espiritual, porque nada o prenderia sobre o planeta. Então nós precisamos reiniciar pacientemente a tarefa, principalmente nesses tempos difíceis, recorrendo à oração, para encontrarmos força moral a partir da inspiração dos benfeitores espirituais. Mas é preciso que nós nos desfaçamos daquilo que não nos acrescenta. É preciso que nós esqueçamos os enganos, jogando fora essas aflições que não levam a nada. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele deixou escrito: essas coisas vos acontecem para vos servir de ensinamento. Ficai vigilantes. Deus não permitirá que sejais testados acima das vossas forças. Podemos trazer para os nossos pensamentos menores ideias suicidas. E para isso o Evangelho, o conhecimento e o entendimento, a compreensão, vai nos dar um roteiro seguro para que enfrentemos os desafios de frente e os superemos. Porque a doutrina espírita, após conhecê-la em profundidade, modificamos, passamos a renovar pensamentos pelo raciocínio correto, reformulando antigos clichês mentais. É nesse aspecto que nós surgimos então com aquele que pensa negativamente sobre essas ideias. Como reagir a esses impulsos inferiores? Pensar antes de reagir. Esperar antes de fazer qualquer coisa, para que clareie os seus pensamentos, buscando entender a situação, identificando as deficiências, transmutando os pensamentos negativos em pensamentos positivos, desafiando-se para melhorar. Fazer um plano de segurança, uma lista com as coisas que ama em si mesmo, as coisas que planeja fazer no futuro, uma viagem, um passeio, um filme, pedir a alguém para ajudar na confecção dessa mesma lista, buscar pessoas que o apoiam, reler essa lista com frequência para relembrar, procurar ajuda e compartilhar aquilo que sente, não ficar isolado. E ao detectar o problema, como podem os amigos e familiares
auxiliar esse que está nesse núcleo negativo de pensamentos menores. Recordar-se primeiramente do lema do Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, porque isso é um mito, de que se aquele pensa em fazer alguma coisa sobre esse fato e for comentado, vai potencializar. Isso é um engano. Então é preciso que aquele familiar, aquele amigo se arme de paciência, de confiança, de bondade para o diálogo com aquele amigo, aquele amado. Então ele deve colocar-se mais próximo daquela pessoa, encontrar um momento apropriado e um lugar calmo para conversar, mas não forçar a conversa, esperar que ela surja. E quando ela surgir, ouvir com a mente aberta, sem julgamentos, fazendo-a sentir-se amada, para aliviá-la da angústia, devolvendo-lhe a esperança, porque ela percebe, alguém está se importando com o meu sofrimento. Levantar a sua autoestima, valorizando pontos positivos, fazendo-a entender que é apenas uma fase desfavorável que está passando e logo tudo vai melhorar. Se está desempregada, daqui um pouco mais não estará. Então precisa dar-lhe objetivos na vida. E é importantíssimo acompanhá-la nessa busca por esses objetivos. Conscientizá-la das consequências do ato no mundo espiritual se ocorrer. Porque 90% dos fatos podem ser prevenidos. Sugerir a pessoa dar-se um pouco mais de tempo para resolver os seus problemas. Não tome nenhuma atitude, espere 30, 60 dias. Se até lá não acontecer, aí sim. Seria o caso daquele adolescente que está trancado no quarto e nós achamos normal e às vezes não tem nada de normal. Indicar a essa pessoa leituras nobres, leituras otimistas, sugerir a prece, mas ela não lê, ela não faz prece, então façamos nós a leitura em voz alta, a prece, para iluminar aqueles que ali estão e aqueles que estão na sombra também. Incentivar a frequência à sociedade espírita para que possa entrar em contato com a doutrina espírita, aconselhar e apresentar o atendimento fraterno, as palestras, o passe, a água magnetizada, a desobsessão, se for o caso, falar a ela sobre o Evangelho no lar. Mas ela não vai ao centro espírita, mas nós podemos ir. Mas agora eles estão fechados, mas nós temos os encontros virtuais. Nós podemos fazer o nosso trabalho. E indicar atendimento especializado, porque nós vimos, às vezes precisa de um psicólogo, às vezes precisa de um psiquiatra, e oferecer-se para acompanhar. Nós temos as UBSs, os CAPs, o SAMU, as UPAs, o PS, o hospital, tudo isso nós temos para auxiliar essa nossa pessoa amiga ou amada. Apresentar o telefone 188,
que é do CVV, é gratuito. Apresentar a linha 141, que é sigilosa, é paga. Também o apoio emocional no cvv.org.br. Nós temos todas as condições para auxiliar. Acompanhar, ficar em contato para verificar como a pessoa está se sentindo e o que está fazendo. Se ela está com depressão, nós precisamos de 100% de atenção. Se além da depressão nós temos mais o álcool e ou drogas, nós precisamos de mais de 100% de atenção. E nós devemos proteger. Se há perigo imediato, não deixemos essa pessoa sozinha. Vamos nos assegurar que ela não tenha acesso a meios para provocar o fato. Asseguremos tranquilidade e saúde. Trabalhando, estudando, sendo bondosos, devotados à felicidade do próximo, agindo no bem, lutando contra os pensamentos insensatos, porque através deles a obsessão se insinua, a perseguição se materializa, e quando nós acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes é tarde demais. E aquela invigilância vai se prolongar. Então nós estamos vendo que a vida é o maior de todos os presentes. E o que temos feito com a nossa? Como são os pensamentos que acalentamos, que geramos? Às vezes na vida nós temos que esquecer o que nós queremos para começar a entender o que nós merecemos. Nós viemos à Terra para amar e servir, seguindo o exemplo do Rabi. E o melhor relacionamento é o que une as melhores qualidades de todos. E então nós precisamos sorrir, auxiliar, conversar e amparar. Tudo com muita alegria de viver. Então é preciso buscar o amor para viver feliz. Quando nós encontramos os pensamentos, as ideias suicidas, é de alguém que está esquecido do amor. E é nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem: é necessário buscar o amor para viver feliz. A doutrina espírita nos apresenta que é indispensável reformular, é regime de urgência, os valores ético-morais pelo uso da lógica e da razão, compreendendo melhor a nossa passagem pela Terra, que é um trabalho de melhoramento moral auxiliados pelos benfeitores espirituais e amparados pela misericórdia infinita de Deus. Então nós vamos encontrar da amiga espiritual Sheila uma pequena chamada de atenção. Quando nós estamos pensando negativamente, querendo deixar tudo para sair do sofrimento, nós precisamos parar e pensar, porque isso não trará solução para o momento que nós atravessamos. E essa precipitação vai nos lançar num abismo, a começar pelo desencanto e pelo remorso.
Então é preciso que nós recorramos à prece, que nós procuremos alguém para aliviar o sentimento através de uma conversa amiga. Vimos há pouco, a amiga espiritual corrobora. Tentemos uma leitura edificante, porque nós temos o amparo invisível dos nossos mentores espirituais. E ela nos diz: o conflito que vivemos agora talvez seja um convite da vida para o despertamento, mas é preciso acreditar em Deus e seguir adiante. Embora hoje o desespero esteja cercando teus pensamentos, amanhã a paz retornará, porque será o resultado do teu trabalho no bem, deixando aquela nuvem escura de tormenta borrascosa, encontrando o sol do amor de Deus para brilhar sobre nós, nos dando condições de enxergar a estrada e seguir em frente. Que possamos permanecer em paz e que fique para a nossa reflexão o tema desta noite. Boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade de trabalho.